Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Um complexo de eventos inovadores de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Abravec 35 anos. Uma associação ainda mais forte depende de você. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Cavalos. A gente está aqui na Feira Abravec, que foi aberta para nós essa possibilidade pelas mãos do professor Marco Alvarenga e pelas mãos do Silvio Piotto, que nos convidou a fazer esse trabalho aqui. É um bate-papo informal, do meu lado o Hélio Itapema, que é um grande parceiro e amigo, e a gente está conduzindo algumas entrevistas. Hoje nós vamos falar com o Rafael Fioravante, dono da SportX, proprietário, para os íntimos Rafa, para o meio Rafa e para todo mundo Rafa, Dr. Rafa. E a gente vai falar um pouco sobre medicina esportiva. E aí a gente queria que sempre a gente comece aqui, Rafa, com a pergunta assim, conta um pouco sua história. Como é que foi a sua, né, Hélio? Como é que foi essa escolha da VET, faculdade, onde estudou? O Rafa já é um grande amigo aí de longa data, né? Como muitos que vieram aqui, alguns nem tanto, mas o Rafa a gente já conhece há bastante tempo. E a gente sempre começa perguntando como que começou a escolha, né? Para veterinária, para mexer com o cavalo, etc. Adriane e Hélio, primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Com o doutor a gente troca bastante ideia, a Adriane também nos eventos. É muito bom estar com boas pessoas. Eu acho que para evoluir você tem que estar rodeado de pessoas ou iguais ou melhores a vocês. Então, muito obrigado pelo convite. A minha história começou que eu sempre fui um apaixonado por cavalo. Sempre tive cavalo, meu pai gostava de cavalo, até mais do que ele gosta hoje. Gostava em outras proporções, né? Porque foi profissionalizando e hoje é muito maior do que era antigamente. Eu saí de casa com 17 anos, fui estudar na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. Fiz faculdade, terminei a faculdade, eu sempre quis voltar logo, sabe? Sempre, porque eu sabia que o mundo do cavalo até então era aqui. Hoje lá está muito desenvolvido, mas até então era aqui. Então eu fazia os estágios aqui, sempre vinha para cá. Me formei lá, prestei residência na Universidade de Cuiabá, passei na residência, fiz um ano de residência, daí eu fui chamado por um amigo, um colega, um cara que eu admiro muito o trabalho, excepcional como pessoa e como profissional, que foi o Dudu Limonge, como todo mundo conhece mais como Dudu. Vim trabalhar com ele, trabalhei 3 anos com ele. 90% dos cavalos eram cavalos de corrida dentro do Jockey Club de Sorocaba. Durante esses 3 anos,
fiz vários cursos, entre eles o principal, acho que marcou um pouco para mim, foi a pós-graduação da IBVET, do Silvio, que mostrou que o mundo era muito maior, entre outros cursos que você sempre vai fazendo, os de finais de semana e tal. E no final de 2016, comecinho de 2017, eu decidi, meio que estava na hora de seguir a carreira solo, vamos falar assim. Comecei a atender, no começo é muito difícil para todo mundo. Eu falo para quem vem trabalhar comigo como estagiário, não acha que é mar de flores, não, que do dia para a noite você vai conseguir um mundo de cliente, que você vai conseguir confiança. Não é assim que acontece. Ainda mais porque eu ainda era muito jovem. Você é muito jovem, né? Isso daí foi 2017. Final de 2016 para o começo de 2017. Na verdade, eu já atendi alguns cavalos meio que paralelo ao trabalho com o Dudu. E então eu tive a oportunidade de atender 2 cavalos que marcaram muito. Na verdade, 3 cavalos que marcaram muito minha ascensão, assim, falar tipo, que eu consegui um espaço. Porque também você pode ser o melhor veterinário do mundo no nosso meio, né, Hélio? Se você não atender bons cavalos, você não vai brilhar. É muito difícil de você brilhar se você não atender bons cavalos. E comprovar. Cada um trabalha com um tipo de resultado, na verdade. E todos são valorizáveis. Entendeu? Então, mas de qualquer forma, o no mundo foco gira. Aqui, medicina esportiva é resultado. Sim, você trabalha com resultado. Na reprodução você tem que ter resultado em fertilização. Quando você é um cirurgião, você tem que ter resultado em salvar vidas ou salvar articulações, o que quer que seja. E quando na medicina esportiva você trabalha com resultado quase que diretamente, sem dúvida. E daí isso foi um fator muito importante para mim. Um divisor de águas. Um divisor de águas foi nesse momento. A Carol, ela me deu a oportunidade na época de atender o Cutter. Poxa, que era o principal cavalo dela, mas ela não deu todos, não, ela deu o Cutter. Falou assim, esse cavalo está com problema, sai da pista sempre manca, atende ele, vê o que você acha. E ele já estava com idade, né, já era um cavalo velho, a gente atendeu, ele tinha um problema na rótula, conseguimos contornar, ele ainda competiu bem por algum tempo, e então ela adquiriu uma confiança e falou, não, então agora você vai atender o PG. E eu pensei, né, falei, não, essa é a oportunidade da minha vida, né, atender esse cavalo é agora ou nunca, né. Até então, esse cavalo nunca tinha corrido um 16, ele tinha vários tempos de 17-0 e vários bons resultados, mas nunca tinha corrido um 16. E eu acho que foi ali que a coisa brilhou, entendeu, porque a gente conseguiu fazer um bom trabalho, o cavalo virou um cavalo que se tornou referência no meio, todo mundo falou, e isso me ajudou demais. Depois dele veio o Spook. O Spook foi outro cavalo também que me ajudou bastante. Então eu acho que a medicina esportiva, tanto para o proprietário, para o treinador, para o veterinário e para o competidor, o cavalo bom transforma você do péssimo para o fenômeno e o ruim do fenômeno para o ruim. Eu digo que os cavalos bons fazem treinadores inteligentes, veterinários bons e proprietários felizes. Então, do mesmo jeito que ele te leva para baixo, ele te leva para cima também. Quando a carreira dele começa a declinar, seu trabalho está declinando. Exatamente. Aos olhos do público que não conhece. Que não conhece a fundo. A fundo, que é aquele cara que só vê resultado, que entra no programa e vê resultado. Pô, aquele cavalo parou de... A gente sabe que não é assim, né, Hélio? Que tudo tem um limite, mas pro público muitas vezes é isso. Entendeu? E qual é o limite? Porque é uma das coisas que eu sempre questiono, sabe? Assim, eu venho sempre pensando nisso. Você acabou focando mais 100% no tambor? Na verdade, não é que eu acabei focando, eu acho que o mundo acabou me levando para isso. Né? Não atendo só cavalo de tambor, não, mas 95% é cavalo de tambor. E é um mercado altamente competitivo. Altamente competitivo. Né? E assim, eu já venho pensando muito nisso já há um tempo, né? Qual é o limite dessa busca, né? Pelo resultado, pelo né? resultado. Ele, ao mesmo tempo que ele gera imensas alegrias aos proprietários e ao público que torce, que vibra, que caminha junto com isso, ele gera muita tristeza muitas vezes, né? E eu chego a dizer que ele gera depressão na pessoa que está nessa busca no proprietário, no competidor, no treinador, que não consegue dar a marca. Eu acho que tem várias frentes dentro da medicina esportiva. Sim, várias frentes.
entendeu? Dentro da medicina esportiva. E todas, eu respeito muito todas elas. E eu acho que existe a frente, e você acaba atraindo a frente de acordo com a forma como você trabalha. Como você pensa, como né? você pensa. Exatamente isso, entendeu? Então, e pensar diferente não quer dizer ir contra o pensamento na medicina veterinária. Tanto que eu respeito... Então, por exemplo, quando você busca resultado, eu acho que... Eu tô falando com uma pessoa que já buscou bastante isso. Eu acho que a chance de você ficar frustrado dentro da veterinária é muito grande. Porque são muitas variantes que a gente enfrenta. É multifatorial. É multifatorial. Você falou essencial, um bom cavalo. Bom cavalo. Eu falo uma coisa, essa frase até é minha, não foi ninguém que falou pra mim. Eu criei não sei de onde. Não adianta você misturar Guaraná com café que vai virar Coca-Cola. Coca-Cola é Coca-Cola. Quando você tem uma Coca-Cola boa, às vezes você vê que tá tudo errado. E dá certo ainda. E dá certo. E o cavalo vai lá e dá um baita de um resultado. É impressionante. E não adianta você pegar um pé duro e tentar fazer dele um ótimo cavalo. Mas você consegue salvar a vida de um pé duro. Sim. E isso pro proprietário, muitas vezes, vale tanto quanto o 16. O 16. Porque é gostoso também você ver uma pessoa dar 18, o primeiro 18 da vida dela, e sair abraçando o cavalo dela. E o custo desse cavalo, às vezes, é o mesmo. Ou até maior do que de um cara que tem um baita de um cavalo e não gasta, ou não quer investir. Ou e a responsabilidade... Mas sabe que eu falo muito isso, Hélio. Às vezes eu fico assistindo prova, porque eu também gosto. Sim. A pessoa que sai e vibra, às vezes não é o melhor resultado, mas é o melhor resultado dela. Eu acho isso fantástico, entendeu? A superação. Porque não é todo mundo que pode ter um fenômeno que vai parecer um craque na vida dela, mas ele é o craque daquela pessoa. É o craque daquela pessoa, entendeu? Eu acho muito legal com as limitações daquele cavalo. Exatamente. Que ele citou o cutter. Por exemplo, você atendeu um cavalo, ele partiu do cutter pro PG... o cutter já estava no final da carreira, de certa forma, por causa da idade, por causa de tudo. Sim, foi um fenômeno do cavalo. Veja bem, não estou falando... Sim, eu entendi completamente. Eu atendi o cutter quando potro. Sim. Com o João Fernandes, do Edson Mendonça, exatamente. Então, quer dizer, o cutter, no final da carreira, você conseguir fazer um cutter dar uma marca... Talvez ele nunca seja a mesma marca do PG, mas foi a melhor marca dele. Foi a melhor marca dele naquela idade, também é uma vitória. E foi um dos amores da vida da proprietária. E sabe com certeza. Mas sabe que você tocou num negócio, Hélio, que é muito importante, que às vezes é o melhor cavalo da pessoa. Sim. E ela cuida muito melhor do que o outro. Sim. Eu vejo muita gente nessa linha também, que você falou do pé duro, que às vezes é um fenômeno que nem sempre nasce no melhor lugar. Eu vejo muito cliente falar assim, pô, mas eu faço isso, faço aquilo no meu cavalo e não sei o quê, e chega o Beltraninho lá e ganha. Eu tenho que explicar da seguinte forma. Por mais que a gente se cuide, que a gente treine, que a gente tome as melhores vitaminas, que a gente tenha o melhor treinador, que a gente faça exercício, a gente nunca vai correr com o Usain Bolt. Vai. Sem dúvida. Então a pessoa é diferente. Então tenta aceitar isso. Não adianta querer comparar o teu cavalo, que às vezes não é o mais corredor do mundo, com o cavalo que é corredor. Entendeu? Você nunca vai conseguir transpor isso, por mais que você trate da melhor forma possível. É indivíduo, entendeu? E vou além, cada um surge no momento certo. Certo, exatamente. Tem cavalos que surgem com 6 anos de idade. Exatamente. De repente chega não com 6 anos de idade. Não é o melhor pro outro, mas quando dá 6 anos... De repente ele chega com 5, 6 anos de idade, ele fala assim, é isso que eu tinha que fazer então? Pronto. Entendi. O importante, eu acho que pra gente na medicina esportiva é fazer ele durar até os 6 anos de idade. E é uma luta, né? E é uma luta. É uma luta. Porque... E é uma luta porque falta consciência do proprietário? Falta muita consciência do proprietário. Proprietário e treinador. E eu chego a ficar mal, às vezes, quando eu vejo um cavalo que ele pode ser poupado. Falo, gente, poupa esse cavalo. Não leva em 2, 3 provas seguidas. Corre uma, dá uma semana de descanso, deixa o cavalo... É a mesma coisa que você falasse com uma parede. Você vira as costas, ele tá indo pra prova. Eu me preocupava e me estressava muito com isso, sabia, doutor? Eu ficava com aquilo na cabeça. Daí eu acho que você vai amadurecendo, vai falando, pô, eu vou lá, hoje em dia o que eu faço? Eu faço o meu relatório, crio um grupo do Aras, tá escrito no relatório que eu tenho que fazer, mando pro grupo, se eles vão fazer ou não,
não depende mais de mim, entendeu? Mas, por que o relatório? Por que mandar no grupo? O dia de amanhã ninguém vai falar assim, mas você não avisou. Você não avisou. Porque quando a bucha acontece, a primeira coisa, mas você não falou. Mas você não... Não, tá aqui, tá falado. Na verdade, o médico da medicina esportiva, o médico veterinário da medicina esportiva, ele atua não só como médico veterinário, mas ele atua como psicólogo e como orientador. Sim. O psicólogo do competidor que pode falhar. Sim. E o orientador daquele treinador e do grupo ali, né? Dos tratadores daquele grupo e daquele clã. A forma como você conduz. Porque a forma como você vai conduzir. Então, assim, é quase que a mesma importância do isso tratamento, que eu ia falar. Não é? É tão importante quanto você ter uma boa parte técnica. Exatamente. Se você não souber lidar, fazer ali o meio de campo com as pessoas, você não vai pra frente. É essencial. Que coisa, é essencial É isso. essencial, é essencial. E eu acho que essa coisa... É difícil você colocar a culpa em alguém porque é multifatorial. Eu já tive clientes que chegavam a falar pra mim, eu não ligo pra Potro do Futuro, eu não quero meu cavalo correndo pro Potro do Futuro, de jeito nenhum, eu acho isso absurdo. E eu, que legal, que cabeça boa, que bom, tal. De repente, o potro dele chega e deu 17-0 no cavalo iniciante. Meu amigo, ele escreveu em todos os slots, ele queria correr todos os slots, queria correr pro Potro do Futuro, porque... Gente, vislumbra. A verdade é essa. O Rafa, além de tudo, é competidor. Sim. Fala que não vislumbra, Rafa. Lógico. Você corre uma prova aqui, na outra semana surge uma prova com uma baita numa premiação. O cara quer você fala, vamos correr mais assim, mas depois eu descanso ele. Sim. E assim vai levando. É difícil. E aí também pra vocês nessa... É um vício, né? Eu sempre disse que cavalo... Eu sempre disse... que cavalo é um jogo. É um jogo. E quem gosta de jogar vai apostar sempre em colocar o cavalo pra jogar. E eu sempre fui condenada por essa frase. Sim. Nossa, por que você fala isso? Porque a pessoa sempre quer marcar menos. E aí ela aposta como? Não, com a inscrição. Eu tava conversando com o treinador, com os treinadores, final de semana agora no Mariana. O cavalo correu 16.200, 16.300. O proprietário chega pro veterinário, treinador, mas, nossa, se não dá aquela passadinha, se a gente... Meu amigo! Será que você viu a mesma passada que eu? Fala, não tá bom, você quer espremer um pouquinho mais? Meu amigo! Não, que não sei o que eu falo, gente. Calma, que as coisas vão acontecendo com o tempo. Não adianta você querer. Ou não. Ou tá no limite. Ótimo. E não tá ótimo esse limite. Ótimo. Mas eu acho que isso é um pouco da natureza humana, né? Sim, você a querer mais, competitividade. Essa parte da BQM criar esse awards, pontuação e não sei o quê. Gera uma corrida. Nossa senhora. Gera uma corrida. Senhora. Pessoal, vamos fazer um intervalozinho, né, Rô? E daqui a pouquinho a gente volta. Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo.
um complexo de eventos inovadores de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Abravec 35 anos. Uma associação ainda mais forte depende de você. Ô, Rafa, vamos voltar um pouquinho a falar da Carol e do PG e do Cutter, né? Então, a Carol, uma competidora de 3 tambores, sua esposa, proprietária da marca Cutter. Sim. Então, assim, ela é uma competidora de ponta de 3 tambores, né? E aí, só para contextualizar um pouquinho essa história do cavalo, né? O Cutter foi um cavalo que era a Palusa. Sim. A Palusa, e que foi um grande... O Cutter e a Carol, eles eram um conjunto muito forte dentro do rodeio, né? Do rodeio. Era um conjunto muito competitivo dentro do rodeio. Pra pista curta, né? Pra pista curta, mas não tão bom dentro da pista oficial, né? E a Carol tinha muito essa vontade de fazer essa transição, mas também gostava muito do rodeio. Do rodeio. A gente começou a atender o Cutter melhorou muito, mas ele já estava no seu final de carreira, já estava um jovem senhor. Daí, nisso, o PG estava chegando, PG Blue Max Jazz, que foi o principal quarto cavalo. De milha. Também, quarto de milha, correndo no rodeio, nas pistas curtas, e começamos a fazer essa transição, e foi uma transição muito bem feita. O cavalo se adaptou muito bem, ela se adaptou muito bem. Com esse cavalo, ela se tornou a melhor amazona, a BQM. Eu acho que ela está entre as 5 ou 6 mais pontuados da BQM no ranking geral. Sim. E foi um cavalo que foi um divisor de águas, né? O que a gente estava falando. O cavalo é a ferramenta mais importante no nosso meio. A gente, para falar de medicina esportiva, a gente pode citar alguns assuntos que são importantes para que a gente tenha um atleta de ponta, né? Eu queria ver com você, primeiro, a respeito de suplementação. O que você acha? Hoje a gente tem rações de ótima qualidade por aí, tal, mas mesmo assim você acha que é indicado ainda a suplementação no cavalo de esporte? Eu acho assim, Hélio, é muito importante o primeiro contato com o treinador. Você conhecer o cavalo, você não vai sair suplementando qualquer cavalo e sem um fim... Individualização do individualização, exatamente. Agora, o que eu vejo muito, às vezes o cara não fornece uma ração de qualidade, não fornece um feno de qualidade, não fornece uma alfafa de qualidade e quer suplementar. Eu acho que não é o caminho. Eu falo, gente, primeiro faz o caminho de uma boa alimentação, de uma boia qualidade de baia, uma boa qualidade de ambiente, para depois você suplementar. Acho muito importante a suplementação quando você está no último nível. Você precisa de algo a mais. Mas saber suplementar também, porque o que eu via muito no jockey, hoje menos no tambor, muitas vezes a pessoa usa 3, 4 suplementos, que é a mesma coisa. Sem dúvida. Entendeu? Tipo, fala, não, gente, calma, vamos usar isso para isso, aquele para aquele. Faz um hemograma, vê se é necessário esse suplemento, senão a gente usa em outro. Senão também você fica gastando dinheiro do proprietário e tempo e manejo meio que à toa, né? E uma coisa que eu enxergo de diferença muito grande, por exemplo, do salto, do cavalo de salto e do cavalo de tambor, é o seguinte: no salto, toda suplementação, toda mudança alimentar, etc., vem por parte do veterinário. Sim. Então, se conversam com o proprietário, com o treinador, ele fala, fala com o meu veterinário. O veterinário é o dono da situação. O dono da situação. Assim. No tambor, não. Às vezes a gente chega no centro de treinamento, os caras já tomam aquele kit. E ponto final. E mais ou menos o que o Rafa falou. Às vezes aquele kit não faz o menor sentido. Exatamente. Para aquele indivíduo. O cavalo tem uma dor articular... Ele não precisa tomar alguma coisa, vamos supor, para subir contagem de células vermelhas naquele cavalo em si. Ele pode tomar uma outra suplementação. Exatamente. Colágeno. Que vai ajudar muito mais ele do que um... E essa conduta, essa postura, vamos falar postura do treinador, ela certamente ela é incentivada pelo proprietário e o criador, porque... Eu acho que é cultural. Eu acho que é cultural. É um pouco cultural e no nosso meio, né, no meio dos 3 tambores, o treinador tem muita influência sobre o proprietário.
Sobre a gente também. Sobre a gente também. Às vezes, assim, às vezes você acaba fazendo o que o cara quer que você faça, porque senão ele vai arrumar outro que vai fazer o que ele quer e você tá fora do jogo. Ou conversar, ou como o Rafa falou, aquele meio de campo, de você sentar com o cara, às vezes pessoalmente falar, não dá. Eu tô te falando, não dá. A gente precisa mudar isso. Você acha que vale a pena fazer isso? Aí, muitas vezes, ele consegue falar, não, tudo bem. Mas de novo a psicologia veterinária. Mas existe uma pressão, isso é fato. O que não é. A gente não tá falando que é ruim. Sim. Porque esse meio de campo tem que ser feito. Tem que existir. Ponto. A suplementação, ela é vital. Eu tenho treinadores que eu atendo, que eu até comento com a Carol, que pra mim eles são um fenômeno. Porque eles entenderam o tratamento que foi proposto e eles meio que já sentem o cavalo no dia e vê o que precisa. Então, tipo, não fica precisando toda hora ficar, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Geralmente são os poucos mais velhos, mais experientes que têm essa visão. Rafa, eu fiz tal coisa, eu senti que o meu cavalo não ficou legal. Daí eu passei pra tal, já ficou melhor, beleza? Não, beleza, perfeito. Então o cara já tem uma sensibilidade mais aguçada. Ou seja, esse encaixe no tambor, especificamente nos 3 tambores, diferente do salto, do que você acabou de dizer, ele é totalmente necessário e vital, que é o treinador com vocês. No salto também, é que a cultura é diferente. Sim. O proprietário do salto, ele te dá a responsabilidade. Te joga a responsabilidade 100% pra você. Que coisa, né? O que às vezes também não é tão bom. Sim. Porque se der alguma bucha. E não é só se der bucha, eu vejo como às vezes você não tem esse feedback que você tem no tambor. Nossa, esse cavalo tá muito pra trás. Ou esse cavalo já derrubou a menina 2 vezes. Tá muito pra frente. Calma, deixa eu ver aqui. Ele tá tomando tudo isso de suplemento pra deixar ele pra frente. Não, vamos tirar tudo e vamos acabar. Eu acho que esse feedback isso é muito importante. É até melhor no tambor às vezes do que no... Eu falo que é o triângulo, né? Proprietário, treinador e veterinário. Tem que estar sempre se comunicando, alinhado, para você conseguir extrair o melhor de cada ambiente, né? E tecnicamente falando, hoje na medicina esportiva, o que é... porque o que eu vejo... Mais relevante na clínica. O que eu vejo também? Eu vejo assim que vão surgindo várias... terapias novas, e agora isso, agora essa é a novidade, o que de fato hoje e daqui pra frente vocês veem como tendência? Olha, eu até falando da Bravec, eu assisti a palestra ontem do Christopher. E eu gostei demais da palestra dele, porque ele me transmitiu muito o que eu já penso, entendeu? E tipo assim, às vezes você fica pensando, não sei se com o doutor, será que eu tô no caminho certo? Será que essa é a melhor linha? E ele falou que tipo, ele usa muito corticoide, falando mais de terapia intraarticular. Sim. Ele usa corticoide. No Brasil tem uma crença que infiltração, que corticoide é prejudicial. E eu venho batendo muito em cima disso, que uma articulação inflamada é muito pior do que uma articulação infiltrada, tratada da maneira correta, na hora correta. Porque eu não sei se o Hélio tem a mesma experiência. O proprietário tem medo, às vezes, né, de intervir intraarticularmente, né? Tem. Então, eu acho que a tendência vem para os ortobiológicos, né? IRAPRE, ProStride, entre outros. TRP, exatamente. Eu acho que a tendência é essa, mas eu uso muito, gosto demais do IRAP ácido hialurônico, que eu acho que é meu carro-chefe assim, de tratamento intraarticular. Cada vez menos, apesar de concordar muito que o doutor tem usado corticoide, cada vez menos, apesar de concordar muito com ele. Mas o que resolve na hora do vamos ver mesmo, da hora que você precisa ali do animal, na minha experiência, é o corticoide. Na verdade, assim, existem algumas contraindicações que criaram-se esses mitos, que é o seguinte, dentro da articulação, muitas articulações têm alguns ligamentos. Então, por exemplo, quando você... hoje a gente tem um diagnóstico muito mais apurado de uma doença articular do que antes. E tem várias terapias que podem ser associadas para a articulação doente. Vamos chamar assim, tá? Para uma artrite, para uma hemoartrose, para qualquer problema dentro de uma articulação. Esses ligamentos, muitas vezes, antigamente, você tinha uma lesão de ligamentar. E a gente não tinha acesso ao diagnóstico preciso para diagnosticar essa lesão ligamentar. Então você usava o corticoide dentro dessa articulação. É ruim pro ligamento. É muito ruim pro ligamento. Hoje a gente tem uma acurácia muito melhor no diagnóstico. A gente tem um diagnóstico muito mais fino, muito mais apurado. Então, e acesso
essas outras terapias que de repente e você aí, faz o diagnóstico. culturalmente ele fica com aquele pensamento. Entendeu? Exatamente. Além da artrite séptica. Exatamente. Existe um efeito deletério na articulação do corticoide? Sim, existe. Sim. Entendeu? Isso é fato. Só que, lógico, se você usar corticoide semanalmente na articulação, é super prejudicial. Eu também uso corticoide. Sim. Entendeu o que eu tô falando? Só que o que eu acho hoje... É o que ele disse. Quando bem aplicado na hora certa. Exatamente. É o melhor anti-inflamatório que tem no Brasil. A Bruna comentou isso no podcast. Que o corticoide, que ela tava com a garganta super inflamada, ela falou, Viva! Me levanta de fundo. Exatamente. Ela falou, eu apliquei corticoide em mim, eu passei um dia espetacular. Só para exemplificar um pouco o que a gente está falando. Eu atendi um caso de uma potra em processo de doma que ela fez uma lesão, soltou um pequeno fragmento intraarticular. Foi para a artroscopia, a cirurgia foi muito bem feita, fizemos vários lisados plaquetários nela, depois fez IRAP, mas ela continuava com muita efusão articular, apesar de ter melhorado clínica. Fizemos várias aplicações de ácido hialurônico, muitas. Nesse caso, eu jamais utilizaria um corticoide. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Não existe um padrão, não é uma receita de bolo, é caso a caso. Exatamente. É individualizar, é o que você espera de cada animal. Ah, não, tô com um cavalo de 12 anos, ele precisa correr o nacional, porque é a última prova dele. E eu vou dispor de um corticoide, uma potência maior de anti-inflamatório, entendeu? Agora jamais vou fazer em um animal nesse caso. E além do que, o ácido hialurônico associado ao corticoide tem uma vantagem que é a seguinte, normalmente é utilizado uma aplicação, você tem bom resultado com uma aplicação. O lisado plaquetário, o IRAP, o PRP, são várias aplicações. Então você faz normalmente aplicações semanais e essas aplicações podem ser 3 a 4 aplicações. Então são 4 agressões à articulação. Entendi. 4 riscos de você levar uma bactéria para dentro daquela. Sim, exatamente. E uma infecção na articulação... Péssimo. Não é que é péssima, é game over. Game over. Acabou o cavalo. Ui. Então você colocar em risco um cavalo, entendeu? É muito perigoso quando você pensa numa terapia celular feita de qualquer forma. Exatamente. Tem todo um protocolo da terapia celular que você tem que ser muito responsável e obedecer toda essa terapia. Eu vejo... Do corticoide e do ácido hialurônico, não tanto. É um produto industrializado que vem de forma embalada de forma estéril. Você faz um bom procedimento de aplicação, acabou. A chance é muito menor. A terapia celular, você tem vários riscos de contaminação. No momento da coleta, que você coleta o sangue do cavalo muitas vezes. Então, no momento da coleta, você pode contaminar aquele sangue. No momento do processamento, que eu pelo menos só faço em laboratório. Então, isso eu vou falar depois. Que é então pode, meter o pau. Eu vejo entrando nesse assunto, eu vejo com muito medo os colegas que coletam, ele mesmo manipula campo e faz uma infiltração articular. Para mim, aquilo ali, o cara tá se expondo a um erro. Ao risco. É um risco enorme. Absurdo. Que ele não precisa daquilo, entendeu? E falo, tipo, como um amigo mesmo. Falo para vários, gente, não faz isso. Mas se você quer tratar ele com IRAP, com PRP, eu vejo muita gente fazendo a sucção do sterne. Eu acho, gente... Sim, pra mim, desnecessário dessa forma, entendi. Porque você pode pôr uma reputação de uma vida, você jogar fora. Então, se você quer tratar assim, traz para um meio mais central, onde você tem um acesso de um laboratório, onde você vai ter uma infraestrutura. Hoje os laboratórios, para você ter uma ideia, eles fazem cultura do sangue quando você envia e na saída. Então eles te entregam controle total. Um produto 100% estéril. Confiável. Exatamente. Então, quer dizer, estéril e confiável. Exatamente. Então aí a responsabilidade é sua na aplicação, não do laboratório. Quando você manipula um produto desse a campo, você tem invariavelmente uma contaminação com poeira, com vento, e é muito sério. Mas eu faço dentro da farmácia. Eu falei, gente, esquece. Não. É um ambiente totalmente exatamente. Estéreo, mas quantas pessoas entraram naquele momento que você estava ali, que você estava conversando em cima da amostra? Então eu acho que é um risco que a gente não precisa correr. Exatamente. Legal, gente. Acho que se a gente ficar aqui, a gente fala horas, né? Fala o dia inteiro sobre casos, sobre o que pode chegar. Ô, Rafa, eu tenho uma última fala aqui, que
que foi o Rodrigo, inclusive, que comentou pra gente falar, e que realmente você é muito ativo nas mídias sociais, né? Você tem feito um trabalho diferenciado e acho que parte do que eu assisto seu é também muito educativo. Eu acho bem legal isso. Eu acho que a principal ideia do nosso trabalho, que até a Mires que faz, ela me cobra bastante em cima para fazer. Eu, no começo tinha um pouco de vergonha, um pouco de medo, falar, mas será? Eu acho que o que eu propus para ela e ela propôs para mim é trazer conteúdo. Sim, educativo, né? Exatamente. Às vezes não é pro veterinário que já está formado, não é esse público que a gente quer atender. A gente quer atender aquela pessoa que está no interior, que não tem acesso a tanta informação, aquele veterinário, aquela estudante de medicina veterinária que está começando, para trazer ele para o nosso mundo, ver que tem muito mais coisa além do que eles estão acostumados. Sim. E você vê que as pessoas interagem muito, perguntam tal. O que eu vejo que é gozado, doutor, voltando ao assunto, que você tá fazendo um soro, uma medicação, qualquer um Bionil da vida, uma hidratante, todo mundo já vê, o que você tá usando? Eles gostam de saber isso, entendeu? Às vezes o pessoal procura muito, que também é questão de hemorragia pulmonar, é bem bacana, eu acho sim, interessante e tem dado bastante resultados. Os estudantes têm procurado muito estágio por causa desses vídeos, entendeu? Então, eu até falar muito com o que a gente está fazendo, né? Porque o Portal Cavalos, na verdade, ele virou uma ferramenta para... Eu tenho uma história muito profunda de um rapaz que estava muito doente, um tratador, e ele falou assim, eu só não morri porque eu ficava lendo todas as matérias todos os dias do Portal Cavalos. Sim. Hoje, mais de 100 mil pessoas leem por mês no nosso portal. Né? Eles leem assim, vai para ler. Então, assim, o cavalo, ele desperta esse desejo. Às vezes a pessoa nem é estudante, às vezes, mas ele quer saber. Quer saber como que eu faço. Né? Então, esse papel é muito legal, né? E eu vejo que você desenrola esse papel aí também. E eu tento passar também, porque a gente, o doutor, eu acho que até trabalha mais com estagiário do que eu. Eu vejo cada vez mais os estagiários, os estudantes saírem da faculdade muito despreparados. Cruz, né? Despreparados. Então toda pessoa vem falar, estuda, procura isso. Hoje você tem uma infinidade enorme de cursos, de opções, palestra, opções. Mesmo a Bravec, eu acho que faz um trabalho fantástico. Né? Você vê desde estudante até profissionais renomados assistindo as palestras. Eu acho muito válido. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tá a geração da cultura fácil. Então, tudo que a gente está falando aqui tem que servir como um start para a pessoa se aprofundar. Então, uma discussão quase que boba, às vezes, você citou aqui PRP, lisado plaquetário, célula-tronco, IRAP, ProStride. 5 terapias celulares. Sim. Qual o estudante que vai pegar papers sobre essas terapias para depois ir fazer um estágio com o Rafa e falar pro Rafa, eu estava estudando o IRAP e ele é contraindicado no OCD, sei lá, ou qualquer outra coisa. Por quê? E discutir um papel, um trabalho científico, etc. Porque eu acho que tudo tem que servir como start. Então, um vídeo na internet para a pessoa discutir e ter a opinião dela. Pode até ser contrária. Hélio, eu não gosto de usar o corticóide, eu gosto de usar o IRAP. Pô, mas eu não uso IRAP nesses casos. Gera discussão e gera conhecimento. Gera discussão e gera conhecimento. Agora, tem que partir da pessoa... À disposição para isso. À disposição para isso. E eu acho que nós temos que tomar cuidado, porque vem muita gente. A gente tem aqui 2 profissionais, você e Hélio, que a vida inteira carregou muito estagiário. Sim, até hoje. O doutor, eu acho que muito mais que eu. Assim, ele é um cara que sempre fez... Eu falo isso com Hélio, essa matéria que a gente vai publicar, a gente não sabe se está certo. O Hélio, peraí, vou pôr no meu grupo. Grupos de estudo. Então, assim, o Hélio sempre foi uma fonte muito pronta. E você nessa pegada de informar. Eu falo muito legal. que o estagiário que ele vem trabalhar comigo, ele é muito útil. Ele me ajuda muito. Mas eu falo que ele tem que sair aprendendo alguma coisa. Nem que seja sabendo que ele não sabe nada. Porque o cara que ele sabe que ele não sabe nada, ele fala, ir atrás. Puta, eu preciso só aprender, eu tô num caminho errado, preciso estudar. E Dri, você falou uma coisa importante aqui, que você passa por um crivo.
antes de publicar matéria. Eu não publico nada. Tem muita coisa errada na internet. Muita coisa errada. O pessoal tem que saber onde tá pesquisando, A gente não publica absolutamente nada, muita Rafa, coisa errada. que a gente não tem absoluta certeza do que a gente... Vai errar? Vai! Puta, essa palavrinha aqui... Vai. Eu mesmo, quando eu vou falar alguma coisa, eu sempre dou uma conferidinha em um livro. Claro. O doutor falou muito de paper, eu gosto mais de livro. Eu gosto mais de... eu sou mais dessa pegada de livro, entendeu? Daí, quando eu quero alguma coisa mais moderna, eu procuro um paper, alguma coisa desse tipo. Mas você tem que estar sempre esperto. E as coisas mudam muito, né, na linha de pesquisa, né? A responsabilidade é muito grande. Qualquer coisa que você A gente é formador de opinião. Aqui, os três aqui são formadores de opinião. E a gente, como portal, numa escala imensa. 100 mil pessoas, no você mês, você imagina, tipo assim, e são preparadas pessoas que tem conhece de diferentes níveis de conhecimento. Às vezes você fala uma coisa errada que vira uma verdade. Que vira uma verdade para aquela pessoa. Né? Sem dúvida. Bom, valeu. Feito, Obrigada, Rafa. Muito bom. Obrigado. Queria mais uma vez agradecer muito você por estar aqui, por dispor para a gente bater um papo. Agradecer muito ao professor Marco Alvarenga, ao professor Silvio Piotto, por nos dar a oportunidade de fazer esse trabalho aqui dentro da Bravec. Muito obrigado aos dois. Obrigado à Bravec também. Eu acho que é uma fonte de conhecimento enorme. Que a gente consiga evoluir e cada vez estar melhor e maior. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.